Olá pessoal, aqui quem fala é o Daniel e nesse vídeo você vai entender o que é e como é feita a distorção de um pedal. Mas antes disso, deixa eu só ajeitar esse vídeo aqui. Aê! Até que enfim consegui ajeitar esse vídeo, estava um pouco distorcido, mas deu certo. Nesse vídeo eu vou te falar o que é a distorção, vou te falar também por que é importante você saber como é que funciona a distorção. Eu vou lhe mostrar também um pouco da história, de como foi que iniciou, como foi que os guitarristas descobriram essa tal da distorção. Vou lhe falar também os tipos de distorção, porque existem vários tipos, e vou mostrar uma simulação, vou abrir para você aqui um simulador e mostrar as formas de onda de vários tipos de distorção. E no final eu vou tocar na prática, mostrar para você os pedais dos tipos de distorção para que você consiga escutar e saiba diferenciar qual tipo de distorção e de repente você possa até saber qual é aquela que supre a sua necessidade naquele momento, o que é que você está precisando, qual tipo de distorção você precisa. Quando eu era criança, eu lembro que toda vez que eu estava estudando, lendo um livro e tal, e não sabia o significado da palavra, eu ia lá, corria para minha mãe, né? Mãe, o que é isso aqui e tal? E quando ela não sabia, mas ela não queria dizer que não sabia, ela dizia assim, vai olhar o pai dos burros. E quem é o pai dos burros que ela me ensinava? Era o dicionário. Né? Então, depois de tanto fazer isso, né, eu acabei criando o costume de, sempre que eu vou explicar alguma coisa para uma pessoa, eu vou dar uma olhada lá no dicionário, o que está dizendo daquela palavra. E eu fui lá, e no dicionário, no pai dos burros, dizia assim, distorção é você alterar o padrão característico ou a forma de algo. Trazendo para o nosso contexto de montagem de pedais, né, de música, o que é esse algo que a gente vai distorcer? Esse algo é o timbre ou o sinal emitido por um instrumento. Quando esse instrumento ele é elétrico, o sinal ou timbre ele é transmitido através de um sinal elétrico. É por isso que o nome dele é um instrumento elétrico. Então, quando você tem aqui a guitarra, né? A guitarra, por ser um instrumento elétrico, não sou o melhor desenhista de guitarra, mas vai dar certo. Por ser um instrumento elétrico, ela tem aqui dentro dela um circuito elétrico que vai converter a vibração das cordas em um sinal elétrico. E esse sinal vai ser transmitido por um cabo e vai ser passado para um amplificador. Basicamente, o que a gente vai distorcer? A gente vai distorcer o sinal de um instrumento elétrico. Lembra que eu estou falando aqui de um instrumento elétrico. Eu não estou falando da guitarra em específico. É um timbre mais utilizado pelos guitarristas, mas não necessariamente é o único instrumento que você pode utilizar ou fazer a distorção. Então, muita gente me pergunta, Dani, eu posso colocar a distorção na voz, posso colocar a distorção no violão, posso colocar no teclado? Eu mesmo estava fazendo aqui um pedal e não tinha uma guitarra aqui disponível, então eu usei o teclado para testar aquele circuito. Né? Então, está batido o prego que você pode sim utilizar a distorção em outros instrumentos. Se aquilo vai ser legal, se você vai gostar, se as outras pessoas vão gostar, isso aí já é outra história. Aí você pode me perguntar, Dênio, por que eu tenho que saber como é que a distorção é feita? O que isso vai impactar na minha vida? O que isso pode melhorar na minha vida? Então é o seguinte, quando você entende como que uma distorção é feita, qual o funcionamento, o que produz a distorção, você consegue identificar, por exemplo, problemas no seu pedal de distorção. Vamos supor que você tem um pedal de distorção e ele não está com a distorção como ele veio de fábrica, então ele está com um problema. Como você sabe como funciona, você sabe exatamente onde ir, mexer lá e melhorar a sua distorção. Você pode também mudar esse timbre da distorção que você comprou para o timbre que você quer. Não necessariamente o pedal de distorção é obrigado a ter aquele timbre para sempre, né, específico, não é fixo. Você pode sim alterar desde que você saiba, né, o que você está fazendo, desde que você saiba onde é que está alterando a distorção, o que produz aquela distorção. E outro porquê, outro motivo é você
por exemplo, está tocando aqui e está escutando o som e sabe que tem uma distorção, tá vindo uma distorção do som que é indesejada, não é aquela distorção que você quer. E aí você sabe exatamente o que está acontecendo e pode dar uma solução para esse problema. E como foi que essa distorção foi descoberta? Os primeiros registros dos guitarristas utilizando distorção iniciou ali na década de 50. E por que eles chegaram nesse timbre, né? Os guitarristas, eles começaram, foi ali o início do rock and roll, né, do rock, e os guitarristas estavam ali atrás de um timbre que expressasse raiva, expressasse ali a indignação que eles sentiam, né? O rock, ele tem muito essa característica de ser uma expressão, né, de raiva, de sentimentos, externar sentimentos de forma mais bruta, né? E nessa tentativa eles queriam fazer isso, expressar isso com o som dos instrumentos também, né? Dizem até que eles se inspiraram no timbre rasgado do saxofone. Eu não tenho certeza disso, mas já ouvi gente falando isso. Mas o fato é que nessa tentativa os guitarristas fizeram vários experimentos, tentavam de todo jeito gerar esse timbre que trouxesse essa raiva, né, para a música. Até que chegou o ponto do guitarrista Davis, da banda The Kinks, ele rasgou o alto-falante com a lâmina para que quando o alto-falante vibrasse, né, aí ele modificava o som. E, por sorte, eu consegui achar a música que ele fez isso, né, a primeira música que foi gravada com o alto-falante rasgado, né? E você pode ter a sensação desse timbre, né? Timbre que eles escutavam naquela época sem ter os pedais de distorção, né? E a música que ele fez é a música You Really Got Me. Essa foi a primeira música, né? Você pode colocar aí para você escutar, primeira música que foi registrada, né? Onde foi utilizado o timbre de distorção, só que não era com circuitos, né? Não era um pedal de distorção, era um alto-falante rasgado com uma gilete. Porém, na década de 50, né, o jeito, apesar de ele ter conseguido o timbre que ele queria, esse não era o jeito mais utilizado na década de 50 para fazer a distorção, né? Utilizado muito por Eric Clapton, Jimi Hendrix. A técnica que eles faziam para gerar distorção era saturar o ganho dos amplificadores. Então, eles giravam ali o amplificador, o volume, botava na tora o volume de entrada do amplificador e o som saía saturado, saía distorcido. Esse efeito ficou tão popular pelos guitarristas, entre os guitarristas, que as grandes empresas como a Marshall, a Fender, a Warwick, eles decidiram produzir esses efeitos, né? Fazer um produto que gerasse aquele efeito. Foi aí onde nasceram os pedais de efeito. Esse foi o nascimento dos pedais de efeito. Segundo a engenharia de áudio, a distorção é o resultado de um processamento do sinal, né? Você usa um processamento aqui para alterar o formato ou a intensidade de um sinal. Então, isso é uma distorção segundo a engenharia de áudio. O sinal da guitarra, ele tem uma característica senoidal, porém é muito pequeno esse sinal. Ele é mais ou menos desse jeito. Esse é uma característica de um sinal senoidal. Peraí, esse daqui ficou bonitão. Ele vem aqui, isso é a característica senoide, é tipo como se fosse ondas, né? Mas esse sinal, ele tem uma intensidade muito baixa. Então, para isso, para que a gente possa escutar o som de uma guitarra, a gente precisa usar um amplificador, né? Então, a gente tem aqui o sinal da guitarra, que vem aqui baixinho. A gente tem o amplificador. E o que o amplificador faz? Como o próprio nome já sugere, ele amplifica o sinal. Ele pega aquele sinal que vem da guitarra, sinal baixinho, pequeno, e amplifica ele, né? E, idealmente,
um amplificador ideal, ele passa o som, né, a forma da onda ele não altera. Por quê? Porque a forma da onda é o timbre. Então ele não pode alterar o timbre do instrumento. Mas, quando todo amplificador ele tem o seu nível de saturação, é o máximo que ele consegue ali amplificar aquela onda. E o que os guitarristas como Jimi Hendrix, né, Eric Clapton faziam? Eles chegavam na saturação, na região de saturação do amplificador. Então, eles aumentavam aqui o ganho, o máximo que podiam, o ganho. E quando o amplificador, né, recebia esse sinal, porém com o volume máximo na entrada, ele saturava e o sinal ficava dessa forma aqui. Ele chegava num ponto que ele não transmitia o mesmo sinal, ele saturava e ficava um sinal desse jeito aqui, saturado. Essa forma é conhecida como a forma de onda quadrada, que é a forma de onda característica da distorção. Então você pega uma onda senoidal e transforma ela em quadrada, transformando esse som em um som distorcido. E sabendo disso, analisando essas formas de onda, as grandes empresas começaram a produzir circuitos que fizessem esse efeito aqui de transformar esse sinal em um sinal distorcido, alterado. E esses circuitos são os famosos pedais de distorção. Só que existem vários tipos de pedais que resultam das diferentes formas de alterar esse sinal. Então, se eu altero muito esse sinal, como uma forma de onda bem grotesca aqui, ele vai ser um sinal muito distorcido. Mas se eu altero ele pouco, se eu, por exemplo, preservo ele aqui, mas corto apenas um pouco aqui, né? Então ele já vai ter um timbre mais suave. Com a evolução da eletrônica, foi ficando cada vez mais fácil adaptar o sinal da distorção para cada estilo, para cada guitarrista. E essas diferenças entre distorções ficaram tão grotescas, tão grandes, que foi necessário dividi-la em 3 tipos de distorções. Então, basicamente, ficou dividido em overdrive, distorção e fuzz. A diferença entre eles é justamente o nível em que a distorção é feita. É o nível que você pega o sinal que vem da guitarra e distorce ele, e muda aquela onda, e altera aquela onda. Então, o overdrive, ele tem uma alteração da forma de onda da guitarra mais sutil. O distorção, ele já tem uma forma de onda bem mais diferente, bem mais quadrada. E o fuzz é uma distorção muito louca mesmo, né? É como se você, no overdrive, você fosse chamar a pessoa na porta, né? E você desse um grito. Ei, fulano! A distorção é como se você desse um murro na porta chamando a pessoa. Já o fuzz é você entrar de voadora na porta quebrando logo tudo. Então, o overdrive, como é que ele faz mais ou menos, né? Isso aqui é o circuito de entrada no pedal. Consequentemente, é o sinal que vem da guitarra. Passa pelo overdrive. Vou botar aqui overdrive. E quando ele sai amplificado e um pouco cortado aqui, né? Então, não é totalmente quadrada, não é totalmente alterada, mas é alterada um pouquinho. Então, é aquele timbre mais utilizado ali no blues, no pop, aquele timbre mais gostosinho de escutar. Já a distorção, o sinal que sai da distorção, ele é bem quadrado, né? Já é aquele timbre mesmo que chega valendo, utilizado mais no rock, né? No heavy metal e tal. Já o fuzz, que era o timbre, foi o primeira distorção que apareceu, foi o fuzz, né? É o timbre que já é meio dente de serra, né? Meio quadradão assim, tal. Já é quase que alteração total da forma de onda de entrada, né? Então ele é muito grosseiro, ele é muito
como é que eu posso dizer, agressivo. O pedal mais conhecido na categoria do overdrive é o Tube Screamer. Tube Screamer. Deixa eu até mostrar aqui como é que ele se parece. Tube Screamer. Esse verdinho aqui da Ibanez. Então tá aqui um Tube Screamer. Né? Tá aqui para você ver um Tube Screamer. O outro, o pedal distorção, né? Mas um dos mais utilizados aí pela galera, que é o Rat. Também vou mostrar para você. Aqui o nosso, vou botar aqui Rat Distortion. Tá aqui o pretinho, né? Tá aqui ele. Esse é o pedal Rat Distortion. E como fuzz, a gente tem o Big Muff. Aqui o Big Muff, bem conhecido como pedal fuzz. Para não ficar só na teoria, eu resolvi montar um circuito aqui no simulador e mostrar para você como é que é a forma de onda de saída, tanto no circuito overdrive, distortion e um fuzz. Então tá aqui, eu montei o circuito do overdrive, do distorção e aqui o raivozinho fuzz, né? Então vamos iniciar simulando o overdrive. Eu vou colocar aqui, mostrar a entrada, o sinal de entrada do pedal, é o que vem da guitarra, e a saída, né? Depois que ele passa por todo o circuito aqui de overdrive, como é que esse sinal sai. Veja, esse azulzinho é o sinal de saída. Veja que ele amplificou, mas ele distorceu a onda. Ó, veja que a pontinha dela aqui está cortada, né? Então já é uma distorçãozinha, que nesse caso, como a distorção é pouca da onda, ele é chamado de overdrive. O efeito sonoro dela é o do overdrive. Vamos fazer o mesmo com a distorção. A gente vê o que acontece. Mas vou colocar a entrada também e aqui a saída. Olha aqui como ele corta a onda, ela já é bem mais quadrada do que aquela, né? Bem mais grotesca. E esse aqui é a onda sonora da distorção. E agora o raivozinho fuzz, veja aqui o estrago que ele faz na onda de entrada. Olha aqui o estrago que ele faz, né? Então ele nem é quadrado, aqui em cima é quadrado, mas aqui parece um dente de serra, uma faca, né? E essas são as diferenças. Deixa eu ver se eu consigo colocar na mesma tela aqui. Deixa eu diminuir esse daqui. Aqui o fuzz. Deixa eu ver aqui o distortion. Opa, Ctrl Z. Sem mouse aqui é complicado. Aqui o distortion. E aqui o overdrive. Vou só diminuir aqui porque está muito desproporcional. Então tá aqui, ó, overdrive, distortion, quadrado, e o fuzz. Acho que eu estou na frente do fuzz. Vou botar ele para cá. E aqui o fuzz. Então veja a diferença das ondas de saída em cada um do circuito. E isso aqui, sonoramente, é muito perceptível, né? Então tá aí para vocês não ficar só na teoria, na imaginação, mas que na prática, um circuito simulado, os 3 circuitos simulados, overdrive, fuzz e distortion. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar muito teórico, eu decidi gravar, né, tocando aqui com 3 pedais diferentes, o fuzz, o overdrive e o distortion, para a gente ouvir, né, pelo menos pela primeira vez, a diferença entre eles. E eu vou colocar aqui no vídeo, em alguma parte do vídeo aqui, as formas de onda do que está acontecendo no pedal, que é para você que quer montar seu pedal, que quer entender melhor como é que funcionam esses pedais,
você escute o som de cada timbre. Por exemplo, quando passar o fuzz, quando eu estiver tocando no fuzz, eu vou colocar aqui uma forma de onda do que está acontecendo lá na saída do pedal fuzz. Da mesma coisa eu vou fazer para o overdrive e para o distortion. Isso é muito importante que você possa distinguir o que está acontecendo fisicamente ali nos pedais, tá certo? Então vamos lá para o teste. Eu procurei pegar pedais que fossem comerciais, né? Pedais que a galera utiliza na prática. Mas eu entrei em contato com vários amigos e não encontrei ninguém que tivesse um fuzz. E aí eu tive que fazer o próprio fuzz. Eu montei um fuzz aqui. Então eu preciso até avisar para vocês que esse fuzz aqui foi feito por mim essa semana. E ele ainda está nessa caixa de plástico, né? Porque sempre antes de colocar naquela caixa, aquela caixa metálica, né? Eu coloco na caixa de plástico. E o que vai acontecer? Em alguns momentos vocês podem escutar algum ruído, né? Alguma interferência, porque a caixa metálica ela serve justamente para fazer uma blindagem eletrostática, impedindo ali, né? Blindando mesmo o nosso circuito. E aí, como aqui não tem essa blindagem, em alguns momentos ele fica com essa interferência, ou ruídos, né? Mas o que foi que eu fiz, né? Eu vou testar ele, o fuzz. Quando eu for testar os outros dois, eu vou desligar dele e colocar aqui, que é para o ruído dele não interferir nos outros dois, tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Quando eu estiver tocando, esse ruído quase que não se percebe, tá certo? Então vamos lá para o teste.